com vocês nessa sessão. Nós estamos aqui cheios de novidades hoje. A primeira novidade é a integração que a gente está fazendo das sessões que anteriormente eram exclusivas da UTI do Hospital Universitário, e que nós inserimos também as UTIs do Hospital Metropolitano, Dom José Maria Pires, porque vários dos nossos plantonistas e diaristas que também trabalham na UTI do HU também estão atuando aí no Hospital Metropolitano. Na realidade, a perspectiva, eu estava conversando isso com o Igor Mendonça essa semana, a gente vê se a gente consegue integrar o máximo de UTIs possíveis nessas sessões, né? E aí a liderança da SOPAM seria fundamental para que a gente conseguisse integrar as atividades de capacitação e treinamento dessas UTIs de João Pessoa, já que nós somos muito interligados, né, em decorrência do nosso pequeno número aí, pelo menos até algum tempo atrás, nós éramos poucos, mas geralmente o que acontece é que todos nós trabalhamos nos diferentes hospitais aí, e aí a ideia é que a gente integrasse essas sessões aí no máximo de UTIs possíveis. A segunda novidade é o modelo que nós vamos propor aqui de discussão. E, para isso, eu estou contando aqui com dois expoentes aí da terapia intensiva, da medicina intensiva e da terapia intensiva nacionais, que são o Dr. Ederlon Rezende, de São Paulo, que foi presidente da AMIB na gestão de 2010, 2011, é isso? Me corrija se eu estiver errado. E Dr. Fernando Superreg Dias, que é de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e que também é ex-presidente da AMIB, na gestão de 2014, 2015, da qual eu tive a honra de participar também como diretor tesoureiro. E, além disso, são dois dos maiores conhecedores do campo, né, de monitorização hemodinâmica no Brasil, sem sombra de dúvida. E, ao invés da gente fazer uma apresentação formal, né, ou um debate pró e contra, como a gente está acostumado a ver, a gente teve a ideia de contextualizar os aspectos mais relevantes em relação ao choque circulatório, de uma maneira geral, e é um assunto extremamente vasto, né? Seria impossível também a gente contemplar todos os aspectos relacionados a essa entidade, até porque as etiologias são múltiplas, né? As fisiopatologias também são inúmeras. Então, a gente resolveu se focar em aspectos que a gente considerou mais relevantes, e a ideia é que a gente apresente, em relação a esses aspectos, as evidências científicas mais recentes e assim, de maior impacto, digamos, na nossa atuação à beira do leito. Então, eu, como facilitador, vou apresentar os estudos, né? E a gente dividiu esses estudos em módulos de conhecimento, em blocos de conhecimento, e que a gente vai apresentar, e à medida que os blocos forem sendo apresentados, eu vou abrir a discussão para que o Ederlon e o Fernando teçam as suas considerações, tanto em relação à qualidade e dos dados que a gente vai apresentar, mas também em relação à aplicabilidade e à própria experiência clínica deles em relação aos temas que nós vamos apresentar aí no decorrer dessa minha contextualização. Então, sem mais delongas, eu vou pedir licença aí ao Fernando e ao Ederlon para começar a apresentação, e à medida que a gente for avançando, eu vou passar a palavra para eles dois, para que eles tenham suas considerações pertinentes aí em relação ao que a gente for apresentar.
Ok? Então, obrigado, Ederlon, e obrigado, Fernando, que, como sempre, atendem ao apelo, ao meu apelo, né? São amigos de longa data e que têm um apreço especial pela Paraíba, gostam daqui, gostam de João Pessoa, e sempre que eu os aciono aí para a gente fazer algum tipo de atividade, eles se dispõem com a maior boa vontade e a maior alegria. Então, obrigado mais uma vez a vocês dois, meus amigos, e vamos lá começar. Então, o primeiro bloco que a gente sugere é exatamente onde começa o tratamento do choque, né? Na realidade, vem um pouco antes disso, que é do próprio reconhecimento, mas que logo em seguida, como o choque é uma doença que é tempo dependente, a gente tem que ter, além da premência do reconhecimento, também estabelecer um tratamento adequado, de preferência visando determinadas metas aí. E esse tipo de conhecimento a gente já tem há muitos anos, né? Esse estudo que todos já devem ter, pelo menos em alguma ocasião, ou ouvido falar ou lido, né? Que foi o estudo conduzido pelo Emmanuel Rivers, foi o estudo que lançou as bases do tratamento da sepse, do choque séptico, da forma como a gente tem hoje, né? Apesar das críticas às quais esse estudo foi submetido no decorrer de todos esses anos aí, desde 2001, né? Nós já estamos aí com 20 anos, né? 2021. 20 anos que esse estudo foi publicado, mas o fato é que esse estudo foi seminal para mudar a forma como a gente conduzia o tratamento do choque séptico, né? E o impacto em termos de mortalidade, diminuição da mortalidade, foi extremamente relevante, e apesar de que uma tentativa, anos depois, de se replicar esses achados, com estudos multicêntricos, né, conduzidos aí em várias regiões do globo, Austrália, Nova Zelândia, Europa, Estados Unidos, esses 3 estudos que vocês estão vendo aí na tela, que são os chamados estudos harmônicos de terapia direcionada precoce, guiada por metas, que são o Progress, o Arise e o Promise, não é isso? Esses estudos eles não conseguiram replicar os conhecimentos, os achados que o estudo Rivers originalmente sugeria. Mas existem várias justificativas para que isso tenha acontecido. E, para, obviamente, não esgotar aqui a discussão, a gente vai deixar agora a encargo do Ederlon e do Fernando para que eles teçam os comentários a respeito das diferenças entre os achados desses estudos mais recentes, que já não são tão mais recentes assim, né? O último é de 2016, em relação ao que foi originalmente encontrado lá no estudo do Rivers, em que a diferença de mortalidade era marcante. Então, eu vou deixar de compartilhar a tela e vou pedir para que ou o Ederlon ou o Fernando, aí vocês decidem quem vai começar, Ederlon, para que vocês aí comecem a tecer as considerações. A primeira pergunta que eu faria, e o que eu acredito que todos devem estar querendo fazer, é por que esses estudos, que foram, em princípio, metodologicamente muito bem feitos, né? Foram estudos multicêntricos, um grande número de pacientes, por que esses estudos não replicaram a diferença de mortalidade que foi alcançada pelo estudo do Rivers lá em 2001? Então, siga aí, Gauchinho. Bom, estão ouvindo? Está mudo? Alto, muito bem, escutando bem, pode seguir. Estamos escutando bem. Tá bom. Então, assim, eu vou começar respondendo
copiando uma resposta do Gattinone que eu vi umas 3 semanas. Numa sessão lá, numa web também da Sociedade Europeia, em que o Maurício Cecconi estava fazendo a moderação, perguntou para ele por que os resultados de estudos fisiológicos mostravam benefício e por que os estudos randomizados, os ensaios clínicos, não mostravam os mesmos benefícios. Eu achei a sacada dele muito genial e estou copiando. E mais ou menos a gente pode fazer uma extrapolação, talvez, e dizer que os estudos fisiológicos são com um N muito pequeno. Os ensaios clínicos são com um N muito grande. Poderia ser um raciocínio simplista, não é? Para fazer uma comparação com os 100 e poucos pacientes do estudo do Rivers, com os mais de 3.000 pacientes nesses grandes ensaios clínicos. Mas o que chama a atenção a primeira coisa, como o Ederlon já tinha, acho que salientado antes na conversa, e isso não vem do Rivers, né? Já vinha um pouco antes em paciente cirúrgico com o Dr. Shoemaker. A única variável que a gente não muda é o tempo. O tempo que se perdeu é um tempo que não volta. E o Rivers ele salientou bem isso no estudo. Então, a partir daí, os outros estudos já tinham essa premissa de que o tratamento devia ser precoce. É óbvio que, se nós formos analisar pura e simplesmente isso, quando nós comparamos os estudos de sepse do mundo inteiro, em todos os locais, com o que ocorre na Austrália, principalmente, a mortalidade na Austrália é 16%, 19%, e no resto do mundo ela está em torno de 40%, 50%. Então, será que na Austrália tratam melhor a sepse, o choque séptico, do que no resto do mundo? Será que lá os objetivos hemodinâmicos são atingidos antes? Como é que funciona isso? Então, eu acho que a gente não tem todas as respostas ainda para poder, de maneira segura, afirmar que o estudo do Rivers digamos assim, foi muito bem delineado. Enfim, a gente sabe que tem limitações, né? O estudo de ciência, não é? Quando se comparam alguns dados, como transfusão de sangue, né? O controle do Rivers. O grupo do Rivers tem um microfone aberto. O grupo do Rivers usou muito mais hemoderivado do que o grupo tratamento, por exemplo, dos 3 ensaios clínicos, né? Então, tem muitas diferenças nesses estudos. Eu considero válido ainda o estudo do Rivers, principalmente no que diz respeito ao tempo. Ederlon. Está mudo. Está mudo, Ederlon. Eu mutei todo mundo, menos o Fernando. Eu talvez quisesse acrescentar uma coisa, principalmente para a turma mais nova, para dar real importância do estudo do Rivers. O estudo do Rivers é uma publicação de 2001. Eu lembro muito bem, esse estudo foi publicado em novembro de 2001, no New England, e estávamos começando, nesse momento, a prática de publicar o estudo no momento em que ele era apresentado no Congresso pela primeira vez. E eu estava no Congresso Mundial de Terapia Intensiva, em Sydney, na Austrália. Eu conheci o Rivers, que era um sujeito não conhecido no meio da terapia intensiva, porque ele atuava na emergência. Esse trabalho dele teve uma importância assim muito grande, porque até a publicação desse estudo, quando a gente ia reanimar um paciente em choque, a gente tinha como objetivo normalizar os sinais vitais, corrigir a frequência cardíaca, a pressão. E ele acrescentou uma variável de perfusão tecidual, a saturação venosa de oxigênio, como meta de ressuscitação. Então, isso era uma novidade até então. Nós não olhávamos para
para perfusão durante a reanimação. E mais ainda, ele criou um protocolo para essa ressuscitação, que a gente deu o nome para isso de terapia dirigida por meta. Muito se falava que até um problema dos estudos de suporte hemodinâmico é que a intervenção não era padronizada e acontecia muito de cada um fazer algo diferente. Então, ele criou um protocolo que consistia basicamente em dar volume, vasopressor, inotrópico ou até transfusão, tendo como meta final atingir a saturação venosa central de oxigênio acima de 70%. E, como vocês viram no slide que o Ciro mostrou inicialmente, isso teve um impacto importante de redução de mortalidade. Essa intervenção, pessoal, ela durou 6 horas, lá na sala de emergência. E foi um estudo aberto, óbvio, a gente sabia quem estava no grupo de intervenção e quem era ressuscitado, como era o padrão naquela época, normalizando os sinais vitais. Mas aí, depois dessa ressuscitação que durou 6 horas, eles foram para a UTI e na UTI não um pouquinho. A partir daí, o tratamento foi igual. Então, aquele cuidado feito nas primeiras 6 horas, na emergência, em pacientes com choque séptico, com uma ressuscitação dirigida para melhorar a perfusão, se traduziu numa importante redução de mortalidade. Então, isso foi muito marcante para todos nós da terapia intensiva, de que, quando vamos ressuscitar um paciente com sepse agora, é importante olhar para a perfusão também, e é importante fazer isso precocemente, cedo, lá na emergência, que foi um aspecto que o Fernando já destacou. Então, isso mudou a maneira como nós reanimávamos os pacientes até então. Só que, como o Ciro já destacou, houve muita controvérsia acerca do estudo, enfim, e cerca de 15 anos depois foram publicadas um americano, o Process, um estudo inglês, o PROMISE, e um estudo do pessoal da Austrália e Nova Zelândia, o ARISE. De uma maneira geral, eles tinham o mesmo desenho, e nesses estudos não houve diferença de mortalidade entre o grupo intervenção e o grupo tratamento. E aí muita gente começou, então, de maneira errônea, na minha opinião, dizer, então eu não preciso mais medir saturação venosa, nem PVC durante a reanimação, eu não preciso de protocolo, etc. Só que esses 3 novos estudos eles foram realizados 15 anos depois. Não dá para a gente achar que o manejo do grupo controle, 15 anos depois, era igual como a gente fazia 15 anos atrás. Claro que não. Segundo, esses 3 novos estudos foram feitos em centros bem treinadas. Aí, nesse cenário, você utilizar um protocolo de reanimação, de fato, não faça diferença. A minha interpretação, depois disso tudo, primeiro, acho que o legado do Rivers, para nós, na terapia intensiva, na emergência, ele sempre existirá. Nós nunca mais vamos reanimar os pacientes sem olhar para a perfusão tecidual. E eu acho que, se você tem uma equipe bem treinada, você pode até assumir que os protocolos não sejam indispensáveis, mas ainda acho que, quando você não tem uma equipe bem treinada, e às vezes você não tem isso 24 horas por dia, 7 dias por semana, ter uma meta pré-definida e um protocolo de reanimação continua sendo importante. Eu não sei aí se o Fernando quer acrescentar alguma coisa depois dos meus comentários, ou se alguém aí que está... Fernando. O que se fazia, né, na monitorização nesses doentes eram marcadores clínicos, né? Frequência, como tu disseste, a pressão, PVC, às vezes se usava, e a diurese, que é um marcador tardio, né? Porque a gente sabe que o rim, quando ele falha, né, toda a economia já foi. E, em termos de marcador laboratorial, se usava só a gasometria arterial,
e que o que orientava a gente era o pH, não é? O déficit de base, não é? E nem se valorizava muito o PCO2, que hoje a gente valoriza, né, o gap veno arterial, né, quando se faz a gasometria venosa. Então, acho que o uso da gasometria venosa no estudo do Rivers, que era uma coisa que já tinha alguns estudos prévios, não é? E essa comparação entre o balanço, não é, de como o sangue sai na raiz da aorta e como ele chega no átrio direito, né, a utilização de oxigênio a nível sistêmico, sem dúvida, foi um acréscimo significativo para fazer essa avaliação, como bem ressaltaste, né, da perfusão tecidual. E tem mais um aspecto aí que acho que vale a pena ser ressaltado também, né? É de que a mortalidade, a diferença de tempo em relação ao estudo do Rivers e os estudos harmônicos aí é de pelo menos 14 anos, né? 16 com o último. 15 anos, 15 anos. 15 anos em média. Então, houve uma notável diminuição da mortalidade da sepse e do choque séptico durante esse período aí, né? Em decorrência, entre outras coisas, inclusive da incorporação do que o Instituto Rivers trouxe do ponto de vista de terapia precoce, né, uso precoce de antibiótico, ressuscitação hemodinâmica precoce. Então, esse é um aspecto. E é difícil você comprovar a diminuição de mortalidade em uma mortalidade já diminuída significativamente, como é o que a gente observa nesses 3 estudos aí, né? E para a gente seguir adiante, Ciro, só lembrando de uma coisa, para a gente seguir adiante, só lembrando de uma coisa, a partir daí criou-se uma denominação que é o choque oculto, né? Que é você ter sinais vitais normais depois de reanimar o paciente e ele ter sinais de hipoperfusão pelos marcadores de hipoperfusão, como saturação venosa central abaixo de 70% ou um lactato acima de 2. E nesse estudo do Rivers, os pacientes, após 6 horas de reanimação, que tinham hipóxia tecidual oculta, tiveram um pior desfecho. Então, esse estudo trouxe para nós grandes aprendizados, coisas que marcaram e que a gente traz até hoje, até por nossa, com esse comentário acerca do early goal, ou a terapia dirigida por metas feita precocemente. Ok, podemos seguir então? Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Vamos para o segundo bloco agora, que é a monitorização básica, que é um assunto que tem ganhado muito destaque aí nos últimos tempos, um ressurgimento aí, principalmente os métodos desarmados de avaliação da perfusão dos pacientes de UTI, os pacientes gravemente enfermos. E já se sabia de muito que determinados marcadores de perfusão desarmada, como, por exemplo, tempo de enchimento capilar, temperatura da pele, do índex ou do joelho, tinham relação com perfusão, sinal do Livedo, né? Mais recentemente o score do Livedo, para semi-quantificar a hipoperfusão nos membros inferiores. Já se sabia, desde longa data, de que havia uma relação desses marcadores clínicos com mortalidade e desfecho dos pacientes e também com a gravidade do choque. Mas, de certa forma, esse método de monitorização e de acompanhamento foi negligenciado, principalmente por nós intensivistas, porque se julgava que seriam muito pouco específicos, né? Poderiam sofrer interferências diversas, inclusive não só de examinador para examinador, mas também de condições ambientais, como temperatura ambiente e diversos outros fatores. Mas o fato é que recentemente foi publicado esse estudo, que foi conduzido pelo Glenn Hernandes, né, Santiago do Chile, que comparou uma estratégia de tratamento guiada pelo lactato sérico, como metaterapêutica, e aquela guiada por um marcador desarmado
de perfusão, que no caso aí seria o tempo de enchimento capilar. Ele normatizou a coleta, a verificação do tempo de enchimento capilar, para que houvesse homogeneidade nessa verificação, treinou os examinadores e comparou, então, a utilização de estratégias de tratamento guiadas por esses dois marcadores. E, em princípio, na primeira análise que foi feita no artigo original, chegou-se à conclusão de que não havia diferença significativa, estatisticamente significativa. Cadê o Ciro? Oi? Ah, é o Ciro? Saindo só bosta. Alguém tá com o microfone aberto, por favor, eu peço que desative os microfones. Então, a primeira análise, que foi feita com análise estatística tradicional, não conseguiu verificar a diferença de mortalidade, diferença de desfecho duro entre os dois marcadores, né, entre as estratégias guiadas pelos dois marcadores. Mas uma análise posterior, levada a cabo aí pelo Zampieri, daqui do Brasil, que usou uma variação estatística bayesiana, né, baseada na probabilidade pré-teste dos dois marcadores, efetivamente conseguiu demonstrar uma diferença de mortalidade significativa aí, com a utilização do tempo de enchimento capilar em relação ao lactato como método terapêutico. E isso, de certa forma, trouxe à baila aí o ressurgimento desses marcadores de perfusão desarmados como marcadores úteis, né? E, de certa forma, fáceis de realizar e baratos, né? Já que não dependem de nenhum tipo de tecnologia. E o fato é que esse estudo também foi um estudo importante aí para delimitar também a utilização desse tipo de monitorização desarmada. Então, eu queria que, novamente, Fernando e Adelon se alternassem aí para tecerem as suas considerações em relação a esses achados aí. E também as outras alternativas de monitorização desarmada que, eventualmente, a gente possa utilizar à beira do leito, que é importante não só para o médico da UTI, mas os médicos que trabalham também na emergência e em outros setores aí dos atendimentos de urgência. Então, da outra vez quem começou foi o Adelon, vou começar com o Fernando, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo... Vamos lá, Fernando? Mas fui eu que comecei o outro. Foi? Então tá, desculpa. Adelon. Falo eu. Deixa eu só dar uma silenciada aqui. Deixa eu dar uma silenciada aqui no povo, Adelon. O povo está animado, Ciro. Ok, vamos lá. Bom, pessoal, deixa eu dar um contexto histórico também aí, já que eu estou começando. O Glenn Hernandes é um velho conhecido nosso, um velho amigo. O Glenn é um entusiasta de monitorização hemodinâmica também. Ele é da Universidade Católica do Chile. Eu já tive o prazer de participar de simpósios de monitorização hemodinâmica lá no Santiago com ele. E há muitos anos ele tem um interesse muito grande por lactato. Quem conhece o Glenn sabe que quando ele desenhou o Andrômeda, ele não queria mostrar que o tempo de enchimento capilar era superior à medida do lactato. O Glenn sempre teve uma pesquisa muito voltada para o do lactato na reanimação e como marcador prognóstico. Mas chamou a atenção o resultado do estudo em que a medida do tempo de enchimento capilar pareceu ser uma melhor guia para a ressuscitação do que o lactato. E aí a gente pode se perguntar o porquê disso, né? O tempo de enchimento capilar nesse estudo ele foi acompanhado a cada 30 minutos e a medida do lactato foi a cada 2 horas. Então, você estava mais em cima quando você estava ressuscitando com o tempo de enchimento capilar do que com o lactato. E na análise bayesiana aí do Zampieri, ele encontrou algumas coisas interessantes. Você pega um grupo
de pacientes que foram randomizados para ser monitorados com tempo de enchimento capilar, quando você pegou os pacientes que depois de 2 horas de início da randomização, o tempo de enchimento capilar estava normal, a mortalidade deles foi 23% apenas. E aí é curioso que quando você olha o tempo de enchimento capilar 2 horas depois, no grupo que foi randomizado para lactato, a mortalidade foi 40%. A principal hipótese para isso é que, como o lactato normaliza mais lentamente, a turma que, mesmo estando já com tempo de enchimento capilar normal, continuou sendo ressuscitado porque o lactato estava alterado. E talvez isso tenha contribuído para essa turma ter pior desfecho. E isso se confirma porque quando a turma que estava com tempo de enchimento normal e lactato alterado em 2 horas, o lactato normalizou com 4 horas e se parou de reanimar, a mortalidade foi menor do que naqueles que continuou reanimando. Isso chama a atenção da gente para um aspecto importante, pessoal, que é o fato de que algumas vezes as intervenções que a gente possa fazer para recuperar o paciente em choque, se feitas quando não necessárias, fora do time, do momento correto, elas podem ser prejudiciais. Então, eu acho que esse bloco, esses 2 estudos, trazem para nós 2 informações importantes. De que um parâmetro simples como o tempo de enchimento capilar pode ser uma boa meta para a reanimação dos pacientes em choque. Isso pode ser muito importante, principalmente em locais onde você tem maior limitação de recursos para ferramentas de monitorização hemodinâmica. E também de que você insistir reanimando um paciente que talvez ele já não precise mais da reanimação, dar volume, dar vasopressor, pode ser um exagero e isso pode comprometer o desfecho. Fernando. Eu acho assim que tem 2 pontos aí, né? Um é um aspecto fisiológico, né, da fisiologia, e o outro é o aspecto da estatística. Então, pela fisiologia, a gente sabe, não é, que nas fases iniciais do choque, num momento de compensação, vamos dizer assim, há um desvio do fluxo sanguíneo para territórios nobres, né? E a pele, né, é o primeiro território a sofrer. Esse é um ponto. O outro aspecto é que sabemos que a distribuição do fluxo ela não é uniforme, não é? E há uma variabilidade muito grande e, inclusive, a gente pode ter dentro de um mesmo sistema ou de um mesmo órgão áreas de maior ou menor extração de oxigênio. E a gente, quando avalia só a periferia, né, é uma avaliação assim que ela ressurgiu aí nos últimos 10 anos, vamos dizer assim, né? Essa questão do score, do Motley Score, enfim, isso aí na Holanda, né? Tem o Alexandre Lima, né, que foi teu residente, que trabalha lá, estuda muito isso com o Ian Baker, o Glenn também tem um contato com eles muito próximo e desenvolveu o Andrômeda, que é um estudo que mostrou, digamos assim, porque são 2 aspectos. O lactato é um marcador global também de perfusão, né? E o score da perfusão periférica também. Se a gente for pensar assim que são 2 elementos para avaliar o mesmo fator, eu não vejo lá uma diferença muito grande. Esse é o primeiro aspecto. E o aspecto estatístico é o seguinte, né? Eu tive um aluno há muitos anos que ele dizia, professor, tortura os números que eles confessam. Quando a gente começa, né, a puxar para técnicas, né, e métodos de estatística para tentar demonstrar alguma coisa como sendo um fato, eu já fico me perguntando, tá, tudo bem, tem relevância estatística, mas e qual é a relevância clínica? Se nós observarmos os estudos de cardiologia com 20, 30, 40 mil pacientes,
a mortalidade cai de 4,2 para 13,9 e o P é menor do que 0,0001. Né? Então, acho que a gente tem que levar em conta sempre esses aspectos na hora que nós vamos avaliar o resultado de um estudo. Então, eu acho que é válido, sem dúvida, a perfusão periférica ela precisa ser avaliada, mas ela faz parte de um contexto, de um conjunto. Eu não posso esquecer, por exemplo, marcadores, né, como o gap veno-arterial, como a saturação venosa, o lactato. Né? Eu acho que faz parte de um conjunto. Boa, Fernando. Acho que é bem importante ressaltar o fato de que não é que um foi melhor e o outro não importa. São variáveis que devem ser utilizadas em conjunto, preferencialmente. É fundamental isso. Isso aí. Muito bem. Posso dar sequência? Deve. Porque senão nós vamos terminar meia-noite, Ciro. Vamos embora. Não, estamos indo. O próximo bloco vai ser relacionado às metas individualizadas, né? Então, e é uma tendência que existe em algumas especialidades médicas, como a oncologia, né? Tem feito isso da forma mais pioneira e avançada, muito mais do que nós intensivistas, mas por conta das características próprias das doenças que eles investigam e tratam, né? Mas essa tendência de individualizar o tratamento também tem sido uma tônica entre os pacientes críticos, né? Então, um exemplo claro disso é esse estudo que foi publicado há pouco tempo. Ciro, eu não estou vendo a tela, Ciro. Eu estou vendo. Eu estou vendo a tela. Tá? Não está vendo, não, Gauchinho? Não. Ué, é só o Gauchinho? Mas alguém não está vendo a tela aí? O Ciro tem que liberar o microfone para o povo. Não, eles podem ativar. Eu não posso liberar o microfone. Está vendo aí, Negri? Eu não estou. Isso Não? é um problema gauchesco, Fernandinho. Negri! Eu também não estou. Eu vou recompartilhar novamente, ok? Certo? Vamos embora. Certo. Ó, a Maria Amélia não está vendo. Ó. Ela está vendo. E agora? Maria Carolina que não. Agora sim. Então, eu vou recompartilhar. Estão vendo, não? Estamos vendo. Tá. Sim. Então, esse estudo aqui, que foi há pouco tempo publicado no New England, né, comparou uma estratégia terapêutica voltada a elevar a pressão arterial média dos pacientes com choque séptico para 85 e outra meta terapêutica para 65. E o que se observou é que essas metas não tiveram diferença do ponto de vista de desfecho de mortalidade entre essas duas metas. Ok? Além disso, existe também uma tendência de se achar que metas de pressão arterial média, por exemplo, mais elevadas em pacientes, principalmente pacientes idosos, podem ser maléficas também, porque normalmente esses pacientes eles suportam mal a ação das drogas vasoativas, né? Principalmente no que se refere à arritmia e também desencadeamento de hipoperfusão esplâncnica e renal, e, consequentemente, você utilizar mais doses de drogas vasoativas para uma meta de pressão arterial genérica para esses pacientes, que normalmente é utilizada para indivíduos mais jovens, poderia ser danosa, e é o que parece sugerir também esse estudo aí que nós estamos vendo aí na tela. Um outro aspecto também é que nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Além da gente se preocupar em também individualizar as metas, ou seja, usar metas de pressão arterial, de marcadores de pré-carga e outros marcadores de macrohemodinâmica de perfusão de forma individualizada, a gente também tem que se preocupar em manter o mínimo necessário para que você consiga manter uma perfusão adequada.
Então, quando a gente observa os achados aqui dessa série, em que você vê que boa parte do tempo em que o paciente foi tratado com drogas vasoativas, ou estratégias de ressuscitação hemodinâmica, para se elevar a pressão arterial, esses pacientes permaneciam a maior parte do tempo com uma pressão de perfusão abaixo daquela que seria necessária para garantir um fluxo sanguíneo adequado sistêmico. Um outro aspecto também em relação às metas individualizadas é a oferta de fluidos. Ciro, Oi. Faz um parênteses com esse da pressão, depois você entrar no fluido, a gente comentar até aí. Depois você fala do fluido. Então, tá bom. Então, eu queria que vocês discorressem aí a respeito dessas metas individualizadas, né, de como a gente procurar isso à beira do leito, né, que a gente vai... Que tipo de marcadores a gente pode utilizar para individualizar essas metas macrohemodinâmicas aí, e o que é que vocês usam também, né, na prática clínica? Bom, eu acho que assim, eu vou procurar ser bem objetivo, porque eu estou vendo assim que o tempo está passando e tem bastante coisa ainda, Ciro. Uma vez conversando com o Keninti num Simute, eu perguntei para ele se ele achava que o choque devia ser ressuscitado com base em variáveis pressóricas ou variáveis de perfusão. E é óbvio que ele não teve dúvida em dizer que eram variáveis de pressão. Variáveis de perfusão. Na verdade, para a gente ter perfusão, se a gente for pensar assim, né, uma viagem, vamos dizer assim, do oxigênio, aonde ele tem que ir, para ele chegar até a mitocôndria, ele precisa de uma pressão. Num primeiro momento, a perfusão se faz de maneira convectiva e depois por difusão, e eu tenho que ter uma pressão para empurrar esse sangue, para levar o oxigênio. O quanto de pressão eu preciso tem a ver com a PVC, digamos assim, não é? Tem a ver com a pós-carga, e tem a ver com a capacidade dos tecidos em utilizar o oxigênio, né? Normalmente, o que a gente acaba vendo é um resultado tardio, digamos assim, dessa trajetória do oxigênio, né, com base na pressão, né, e no fluxo. Né? São duas coisas. Então, a perfusão ela depende do oxigênio, depende da taxa de hemoglobina e depende da macrohemodinâmica, que é uma coisa muito extensa, né, para a gente ficar discutindo aqui. Os estudos, o que têm mostrado? Que se eu aumentar demais a pressão, e principalmente isso que o Ciro ressaltou do idoso, eu aumento o consumo de oxigênio pelo miocárdio, por exemplo. Um paciente com coronariopatia vai ter isquemia miocárdica, vai desenvolver arritmia. E esse balanço, eu acho que é importante a individualização, porque em cada caso, eu vou ter que levar em conta comorbidades, por exemplo, a presença de cardiopatia, o tempo de doença, a intensidade da agressão, no caso do choque, um choque hemorrágico, um choque séptico, e são fatores que a gente precisa considerar na hora de ressuscitar esses pacientes. Então, a determinação, não é, do quanto de pressão eu preciso manter, não é, ela vai depender, sem dúvida, da resposta de marcadores de perfusão, se eu preciso ou não ter uma pressão um pouco mais alta. E, para finalizar, né, alguns estudos têm mostrado que em paciente hipertenso, no paciente hipertenso, eu deveria, né, ter uma pressão arterial média um pouquinho mais elevada na ressuscitação no choque. Durante muito tempo, a gente se perguntou quanto deve ser essa meta de pressão no paciente em choque, né, para garantir essa adequada perfusão tecidual. E eu lembro que os estudos do Ledoux, que era o que dava esse norte para nós, já tem aí mais de 20 anos, mas eram estudos de observação que sugeriam que esse 65 de PAM devia ser a meta. Até que foi publicado esse estudo seminal acerca de meta de pressão do New England, um estudo bem feito, bem desenhado, que comparou 65 com 85 de média. É claro que quem teve como meta 85
e todas as consequências disso, que o Fernando já chamou a atenção, principalmente para o idoso, e a gente viu que não houve diferença de desfecho, foi igual. Mas nesse estudo, na análise de subgrupos, uma análise pós-hoc, os pacientes com hipertensão crônica, com história de hipertensão crônica, que foram randomizados para o grupo PAM mais baixa, de 65, tiveram mais eventos renais graves, mais necessidade de diálise. Então, isso acabou levantando a hipótese de que, apesar de que uma meta de 65, 85 talvez não faça diferença, nos pacientes que tenham hipertensão crônica, você talvez precise de uma meta um pouquinho mais alta. Mas aí vem aquele outro estudo que o Ciro mostrou, falando da hipotensão permissiva, né, de você deixar a pressão entre 60 e 65, em pacientes e diferença de desfecho comparando com a meta de 65 ou mais. E aí o Ciro mostrou um terceiro estudo aí que é da individualização, que aí ele chama a atenção para uma coisa que é o gradiente pressórico, ou o hiato de pressão, que é a diferença entre a pressão arterial média e a PVC. E vocês viram naquele gráfico que, ao longo do tempo, na maioria do tempo, o paciente que a gente está olhando para PAM, essa pressão de perfusão, esse gradiente pressórico, PAM menos PVC, teve abaixo do que seria o ideal. Então, isso tudo levanta uma questão de que talvez, como o Fernando já até ressaltou, a importância da perfusão, e olhar só para a PAM talvez não dê uma boa ideia da perfusão, e por isso que não haja diferença nesses estudos, quando eu comparo o PAM de 65 ou 85, porque eu devo olhar, sim, para essa pressão de perfusão. Para a gente saber se é isso mesmo, só depois de um trial que seja desenhado exatamente tendo como meta de reanimação não PAM, mas sim pressão de perfusão. Mas acho que a mensagem final que tem que ficar é que, além de você se preocupar com uma PAM mínima, olhe para a perfusão e individualize essa meta e não esqueça de olhar para o hiato pressórico, gradiente pressórico, pressão de perfusão, PAM menos PVC. Isso é uma coisa que, assim, eu tenho chamado a atenção exaustivamente. A gente vê pacientes idosos com gráceis, né, sarcopênicos, e a turma fazendo droga para manter a pressão desses pacientes como se fosse uma pressão normal. E isso eu tenho reiteradamente insistido que não pode querer que um vozinho com pouca massa muscular tenha a mesma pressão de um indivíduo com 40 anos de idade musculoso. Fisiologicamente impossível, né? Bom, mas vamos para frente agora. Deixa eu compartilhar. Ciro? Oi. Boa noite, pessoal. Eu queria só fazer um comentário em cima do que Fernando falou. Se perceber, Ciro, que está ficando muito, muito longo, de repente dividir essa aula em duas, para não ficar cansativo e o aprendizado não diminuir. O que é que vocês acham? A gente já fez isso outra vez, né, Delon? Como foi que a gente fez lá no webinar da MIB, que se animou, terminou discorrendo mais do que devia, mas aí eu dependo dos meus convidados, né? E também do eu estou na boa aqui. São só 35 blocos, nós estamos no quinto. Não, nós estamos na brincadeira, Alexandre. São 7 blocos, a gente está bem adiantado. Tudo bem, Delon, tudo bem. Eu acho que é interessante ser tudo de uma vez, mas até para não cansar muito vocês, tal, é só uma sugestão. Vocês que decidem. Tranquilo. A gente vai dar uma acelerada agora, né? É porque a gente calculou mal aí, se estendeu mais do que devia no começo, mas agora nós estamos no ritmo mais acelerado. A introdução demorou. Foi a introdução, foi. A culpa foi minha, eu admito. Então, aí nós dividimos então esse bloco em relação às metas de pressão arterial e pressão de perfusão, e agora também um outro aspecto importante. Vocês estão vendo a tela, não? Sim. Sim. E é em relação à oferta de fluidos.
a gente sabe, isso é reiteradamente visto na literatura, que balanços hídricos positivos, de uma maneira geral, são correlacionados com prognóstico pior, tanto aumento de morbidade, tempo de ventilação, tempo de internação de UTI, e inclusive mortalidade, e isso em diversos, da maioria dos subgrupos de pacientes críticos que a gente pode pensar e imaginar. E esses fluidos, às vezes, são dados de forma inadvertida, né? Esse estudo aqui é bem nítido nisso, né? Após a ressuscitação, os pacientes, ainda assim, continuam recebendo uma grande quantidade de fluidos na forma de fluidos de manutenção, como medicações, soros de manutenção e, eventualmente, ainda cristalóides, como em forma de desafio volumétrico. E isso, obviamente, tem impacto em termos de prognóstico nesses pacientes. Apesar desse estudo ele ter falhas metodológicas que vão ser discutidas, ele mostrou que esses pacientes que recebem mais fluidos, eles têm menor chance uma menor chance de deambular depois que saem da UTI e tem uma maior chance de serem institucionalizados aí em casos de recuperação de repouso do que os pacientes que não tinham uma oferta de fluidos, uma sobrecarga de fluidos maior. Então, eu peço aí aos nossos debatedores, nossos expositores aí, que teçam as suas considerações em relação a esse aspecto aí, que é muito importante. Começo eu agora, né? Não, eu acho que a questão da reposição volêmica também é algo que a gente aprendeu na última década. Até então, nós, quando pensávamos em reanimar um paciente, a ideia era dar bastante volume, a ideia era não ficar hipovolêmico, a gente não se preocupava tanto com excesso de volume, e começaram a surgir a princípio, apontando na direção de que balanços positivos estavam associados a piores desfechos. Eu acho que isso é uma coisa cada vez mais clara, mais evidente. A gente tem que imaginar que, na hora de dar volume, eu não tenho que dar nem menos, nem mais, eu tenho que dar o que o paciente precisa, e principalmente fazer isso no momento certo. O Ciro mostrou bem aí que você continua dando provas de volume saindo da fase aguda inicial, isso não faz sentido. Enfim, e eu chamo a atenção de que essa preocupação tem que ser muito maior nos pacientes que têm inflamação do pulmão, como a população de pacientes aí com Covid e SARA nas nossas UTIs agora. Fernando, vai aí. Acho que está sem som, Fernando. O Fernando está ainda? Oi? Oi. Está aqui o Fernando. Oi? Estamos escutando. Estamos ouvindo. Bom, eu acho que, como o Ederlon bem falou, né, a gente, nos últimos 10 anos, tornou mais consciente isso, né? Mas já tem estudos aí desde o início da década de 90 que mostravam, né, estudos observacionais, N pequeno, principalmente em pacientes com SARA, que o balanço hídrico muito positivo apresentava piores desfechos, né? E um estudo que me marcou muito foi um estudo em paciente cirúrgico feito na Escandinávia, no início dos anos 2000, mostrando que uma terapia de reposição volêmica restritiva se associou a melhores desfechos. E, a partir daí, começaram a surgir vários estudos, né? Inclusive, tem um estudo de subgrupo do registro SOAP, mostrando também, né, que em pacientes com sepse, o balanço hídrico menos positivo, né, se associa a melhores desfechos. E isso que o Ederlon comentou também, né, da reposição, ela é uma curva J, né? A hipovolemia é prejudicial e a hipervolemia também. Então, acho que o ponto, né, o ponto de equilíbrio, né, de achar o momento assim,
o lugar ideal, né, para ajustar a pré-carga, né, a volemia nesses pacientes, vai depender de uma monitorização hemodinâmica, aí sim, hemodinâmica, muito precisa, né, para a gente estimar a pré-carga, que, na verdade, o que a gente quer é ter o melhor volume sistólico sem aumentar demais o extravasamento de líquido para fora do vaso. Ok, posso passar? Sim? Então, deixa eu ver na tela? Sim. Sim. Então, nosso próximo bloco vai ser macro e microhemodinâmica, né? A gente vai ressaltar aí, por exemplo, o ressurgimento do catéter de artéria pulmonar como uma alternativa muito atraente para discriminar os diversos tipos de perfis hemodinâmicos, particularmente o paciente com choque cardiogênico, aí, com o advento das novas tecnologias de suporte mecânico externo, como o Impella, Tandem Heart, ECMO, inclusive, a participação do catéter de artéria pulmonar para caracterizar o perfil hemodinâmico desses pacientes tem sido ressaltado de forma bastante digamos assim, intensa, aí principalmente pelos especialistas na área de cardioincivismo, e por conta dessa característica do catéter de artéria pulmonar, que é de fornecer o perfil hemodinâmico desses pacientes aí, que são muito diversos, né? E que, dependendo do perfil, podem indicar o uso de uma determinada ou de outra tecnologia de suporte. Um outro ressurgimento aí, em decorrência do avanço da tecnologia. Você quer que eu interrompa no catéter, Deron? Ou posso continuar? Acho que sim, Ciro, senão fica misturado. Vou falar bem rapidinho. Vai, Fernando. Então, o catéter de artéria pulmonar, tudo o que ele dá, as outras tecnologias podem dar de informação. Mas só o catéter da artéria pulmonar consegue agrupar um número significativo que tu precisa de outras tecnologias para dar informação. E muito mais importante do que a ferramenta é o que a gente vai fazer com a informação. Então, especificamente, se a gente pegar só o catéter da artéria pulmonar, o intensivista ele precisa saber o momento de indicar, ele precisa conhecer a técnica, ele precisa saber interpretar os dados e ter um plano terapêutico. São as 4 coisas que guiam não só o catéter da artéria pulmonar, como qualquer método de monitorização hemodinâmica. Não é? Eu sempre digo, né? Se a gente também vai fazer a medida, faz uma medida e vai ficar para fazer a cada 24 horas, então não usa o catéter. Todas as intervenções precisam ser orientadas, não é, juntamente com aspectos clínicos e bioquímicos, né, no quadro de choque, junto com as variáveis hemodinâmicas. Esse estudo é um estudo bem contemporâneo, né? É o último estudo que a gente tem aí da utilização de catéter de artéria pulmonar em choque, e eu acho que ele tem uma felicidade muito grande. Primeiro, é um equívoco imaginar que o catéter de artéria pulmonar diminua a mortalidade, porque ele não é tratamento, ele é aqui nesse estudo, o tratamento... Deu uma picotada, Deron, aí. Repete aí que a última frase cortou. Então, é difícil imaginar que o catéter de artéria pulmonar vai diminuir mortalidade, porque ele não é tratamento, ele é uma ferramenta de monitorização. Nesse estudo, o tratamento era o device, o equipamento de suporte mecânico para o choque cardiogênico. Esse era o tratamento. E o catéter de artéria pulmonar era a ferramenta para melhor conduzir esses pacientes. E aí, quando eu comparo os pacientes com choque cardiogênico, que receberam uma terapia de suporte mecânico, que usaram o catéter de artéria pulmonar versus os que não usaram, e o desfecho foi melhor dos que não usaram, isso traz para mim a conclusão que eu acho que é a mais importante com catéter pulmonar. O paciente está melhor cuidado. O paciente está... Esse resultado mostra para mim a coisa mais importante de quando você usa um catéter de artéria pulmonar. Ele te deu informações
e permitiu que você cuidasse melhor do paciente e oferecesse o melhor tratamento. Eu acho que essa é a principal conclusão que a gente pode tirar desse estudo. Vamos seguir, Ciro. Ok. O Ederlon já destacou anteriormente o aspecto do choque críptico, né, do choque oculto, que é a hipoperfusão com parâmetros macrohemodinâmicos aceitáveis, o que se chama de incoerência macro e microhemodinâmica. E, além disso, o ressurgimento aí dos aparatos para avaliação da microcirculação, microscopia com técnicas de iluminação, de transiluminação em vivo, sofreram aí um avanço também, né, tanto do ponto de vista de hardware como de software, e estão surgindo aí também como uma nova alternativa para a monitorização da microcirculação, que a gente sabe que também é muito importante aí, porque é uma dimensão aí do choque que está muito comprometida aí nos choques, né? E é muito heterogênea. E também o que a gente faz do ponto de vista macrohemodinâmico pode ter repercussões negativas nesse território microvascular aí, como é o que mostra esse estudo aí, como vocês estão vendo. Então, de uma maneira geral, a microcirculação continua sendo uma dimensão aí de muita importância na condução do choque cardiogênico. A gente talvez ainda não tenha uma ferramenta ideal para monitorizar a microcirculação de forma objetiva. A própria espectroscopia infravermelha próxima ainda não tem a tecnologia talvez necessária para nos fornecer informações válidas, mas eu queria que vocês ressaltassem essa perspectiva aí e o que é que vocês pensam aí desse aspecto aí, do tratamento e da monitorização do choque. Ederlon. Vamos lá. Bom, pessoal, o Ciro mostrou aí duas ferramentas de monitorização, a microcirculação sublingual e a espectrofotometria do infravermelho próximo, que são muito interessantes para o melhor entendimento da fisiologia do choque, mas que a gente ainda não achou um espaço delas para utilização na prática clínica. Só chamando a atenção, né, que como as coisas se encaixam. O estudo que mostra que uma elevada PVC pode piorar a qualidade da microcirculação pode, de alguma forma, completar o entendimento de que quando você fala de pressão de perfusão, que é PAM menos PVC, uma PVC alta, talvez fazendo com que a pressão de perfusão caia, talvez seja diferente de um paciente com uma pressão de perfusão mais alta, com PVC baixa, talvez por esse efeito na microcirculação. Então, cabe a nós aí, de alguma forma, pensar e refletir sobre isso. Para os mais jovens que desconhecem, a microscopia que permite olhar a microcirculação sublingual, ela é interessante porque você está olhando para a circulação embaixo da língua, é a mesma coisa que olhar para a circulação do intestino, que é muito sensível a variações de volemia. E a espectrofotometria do infravermelho próximo é uma técnica que permite medir a saturação de hemoglobina nas veias do tecido. Eu estou medindo saturação venosa tecidual de oxigênio. E se vocês lembram, o oxigênio, como o Fernando até já falou, ele tem um caminho do ar atmosférico até a célula, em que a pressão dele vai caindo nesse caminho. E quando você mede a pressão de oxigênio venosa no tecido, a saturação venosa de oxigênio no tecido, você está olhando como é que está a relação entre oferta e consumo de oxigênio no tecido. Essas técnicas elas estão faltando ainda um pouco mais de padrão de como utilizá-las, quais os valores normais, quando a gente aplica. Então, isso ainda é claro que isso só vai evoluir à medida que a gente utilizar cada vez mais. E são técnicas que estão hoje disponíveis para utilização. Isso é importante.
Só para acrescentar, assim, né, uma limitação, né, todo método tem suas limitações, né, mas uma limitação é que, por exemplo, quando se usa a espectrometria, né, infravermelha, espectroscopia infravermelha, vai se colocar, digamos, um PET, né, no pé, numa extremidade, e a gente vai ter a avaliação da perfusão naquele território, né? E como a gente sabe que essa distribuição do fluxo ela não é igualitária, isso pode muitas vezes dar uma interpretação equivocada da condição circulatória global. E um outro aspecto é que quando se usa, né, o Side Screen Dark Field, né, o SDF sublingual, a avaliação da microcirculação, não existe, como o Ederlon já falou, um padrão de interpretação. Então, os desenvolvedores disso, um deles é o Kenint, né? Ele mesmo diz que ainda não se tem um método que possa, com precisão, avaliar a perfusão regional, mesmo num território pequeno como o território sublingual. Vai em frente, Ciro. Vocês estão vendo a tela, né? Sim. Então, próximo bloco é tratamento. Então, vasopressores, a gente tem alguns estudos já aí, tanto quanto antigos, né? O estudo de Baquet, que foi o maior estudo comparando drogas vasopressoras, que mostrou não haver diferença da mortalidade entre norepinefrina e dopamina, mas que a dopamina causava mais arritmia e em alguns subgrupos de choque, no caso aí de choque cardiogênico, a noradrenalina se mostrou mais melhorar o prognóstico mais do que a dopamina. Então, deixa eu ver o que nós temos aqui mais para frente. A vasopressina a gente comenta posteriormente. Então, eu queria primeiro que vocês... Não, vai junto. Posso mandar a vasopressina já? As drogas dá para ter. Pode. A vasopressina, esse foi o estudo pioneiro que testou a vasopressina em comparação com a norepinefrina, né? Ao contrário do que se pensava, a vasopressina se mostrou mais benéfica no subgrupo de pacientes com menor gravidade, com choque séptico de menor gravidade, e posteriormente outros estudos foram realizados com a vasopressina, porque se acreditava que ela poderia ser benéfica para prevenir a disfunção renal, e isso não se confirmou. Então, a gente podia discutir isso, né? Perfeito. Bom, tanto em relação às diferentes drogas aí, e particularmente também porque que vocês acreditam que a noradrenalina tenha sido mais benéfica, por exemplo, um choque improvável, como um choque cardiogênico, e também dessa incapacidade da vasopressina aí mostrar diferença na mortalidade, ou na melhora na prevenção de disfunção renal, por exemplo. Bom, uma coisa que e já meio que se sobrepõe, né, ao nível de pressão que a gente já discutiu anteriormente. A gente usa vasopressor para ter uma pressão de perfusão. Isso é ponto pacífico. A questão é qual a droga que a gente utiliza. Então, especificamente em cima de drogas, vai depender do benefício ou do efeito colateral. A dopamina, ela perdeu espaço, primeiro porque se acreditava que pudesse ter um efeito benéfico, né, na função renal. Um estudo há mais de 20 anos aí mostrou que não. Ela tem um aspecto assim de ser mais taquicardizante, arritmogênico, e também afetando funções endócrinas, né, em relação à noradrenalina. Esse estudo do Daniel mostrou que o resultado final era igual, e acabou se optando pela noradrenalina em cima de uma meta-análise que ele fez pouco tempo depois, onde o estudo dele puxou todos os demais. E, particularmente, eu acho que se usa mais a noradrenalina por um efeito alfa mais acentuado em comparação à dopamina e por redução dos efeitos, e por ter menos efeitos indesejáveis. E a vasopressina, quando comparada lado a lado com a noradrenalina, não mostrou nenhuma vantagem. Especificamente no choque séptico, há uma depressão inicial dos estoques, né? Ela é produzida no hipotálamo e armazenada na hipófise posterior,
um dos mecanismos para a sua liberação na circulação é aumento da osmolaridade, né? Então, o paciente com hipovolemia relativa, com uma alteração no estado hemodinâmico, pode haver liberação de vasopressina, e no choque séptico se pensou, né, se recomenda até atualmente que se use mais precocemente do que vinha se utilizando anteriormente. É uma droga de segunda escolha, ela nunca vai ser escolhida como a primeira alternativa, pelo menos até o momento não tem nenhuma evidência nesse sentido, né? E quando se usa a vasopressina como a segunda escolha, o que se fazia antigamente com adrenalina, a gente diminui o impacto da resposta adrenérgica, né, principalmente no paciente idoso, como a gente já comentou anteriormente. Quando a gente lembra aí, pouco mais de 10 anos atrás, a gente organizava o CIMUT, que era um simpósio de monitorização em UTI, que a gente fazia aqui em São Paulo, e essa turma toda que a gente está falando, Canite, do Debaquê, sempre vinham aqui. E eu lembro que o Daniel estava conosco aqui quando foi aceito o estudo dele da noradrenalina para ser publicado no New England. E a gente fez uma festa. Era o primeiro grande estudo dele publicado no New England. E apesar de que a diferença de desfecho bateu na trave, um P de 0,06, provavelmente se o estudo não tivesse sido interrompido, se ele tivesse seguido, isso teria dado significativa impressão minha, pela comparação com DOPA, e os efeitos adversos foram tão importantes nos pacientes que utilizaram DOPA, que todos os guidelines que surgiram depois recomendam a noradrenalina muito mais por conta da segurança do que pela eficácia, já que nesse estudo não dava para assumir a vasopressina. Eu acho que esse estudo do pessoal do Canadá ele foi um pouco frustrante, que se imaginava, primeiro, que fosse melhor usar a vasopressina no choque mais grave e não no menos grave, mas eu concordo com o Fernando que ela é uma droga para ser utilizada em conjunto, e eu acredito cada vez mais que a gente deve usar mais cedo em conjunto e não tão tarde. E só aqui aproveito para fazer uma ressalva de que a dose da vasopressina é dose fixa, pessoal. Há uma certa discussão na literatura se essa dose fixa ideal é 0,2, é 0,3, é 0,4, mas ela é fixa. A gente não titula, a gente titula nora. Por isso que eu acabo preferindo, quando está retirando essas drogas, investir mais em retirar a nora do que o que muita gente faz, que é retirar primeiro a vasopressina. Ciro, vamos adiante. A história do excesso de volume, né, que a gente já discutiu anteriormente, nos leva a esse próximo passo aqui, que é a ressuscitação mais precoce com o uso de vasopressores e usar menos volume. Isso já é uma tese defendida pelos cirurgiões cardíacos há muitos e muitos e muitos milênios. O cirurgião cardíaco normalmente não gosta que faça muito volume para os pacientes dele, e justiça seja feita, eles estavam certos, né, em muitos desses aspectos. E o que a tendência que está se criando é de você tentar ressuscitar o paciente do ponto de vista macrohemodinâmico, tentando não ofertar volume de forma demasiada. E esse estudo foi bem nítido em mostrar que o uso mais precoce da droga vasopressora, como no caso a noradrenalina, alcançou metas de perfusão mais rapidamente, apesar de não ter mostrado diferença significativa na mortalidade. Mas mostrou que o uso precoce da noradrenalina permitiu o alcance das metas macrohemodinâmicas de forma mais precoce. E eu queria que a gente vai encerrar esse bloco dos vasopressores agora. Eu queria que vocês também tivessem considerações em relação a isso aí, a esse estudo particularmente. Eu acho que essa é uma tendência
que ainda falta, claro, a confirmação da evidência com estudos maiores. Esse estudo ele era muito pequeno para demonstrar benefício de desfecho, mas acho que, com todos os aspectos em relação à preocupação com o excesso de volume, nós devemos sair um pouco daquele modelo cartesiano do passado, que a gente primeiro dá volume, 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 e só depois a gente vai pensar no vasopressor. A ideia é pensar em utilizar o vasopressor. Eu só pensava no vasopressor quando não tivesse alcançado, né? Isso aí. É ter pensar em usar o vasopressor o mais cedo possível. Fernando? Concordo com o relator. Segue a CPI. Os caras estão com pressa agora. Bom, o próximo bloco vai ser a respeito de inotrópicos, né? A gente tem diversos estudos aí comparando os diversos inotrópicos. De uma maneira geral, os calciotrópicos, né? Que são aquelas drogas inotrópicas que aumentam a contratilidade cardíaca por meio do aumento do cálcio sarcoplasmático. Eles têm nunca conseguiram demonstrar impacto em desfecho, impacto benéfico no desfecho. Esse estudo é um estudo recente que comparou dobutamina com milrinone e que também foi incapaz de mostrar diferenças de desfecho em relação a essas duas drogas, né? Esse estudo é mais recente ainda, foi publicado agora em 2021, comparou o milrinone com dobuta. O milrinone e os inibidores da fosfodiesterase por muito tempo foram meio que umas drogas malditas, né? Porque supunha-se que aumentasse a mortalidade de forma demasiada, mas ao que parece não são tão piores do que a dobutamina e que tem um nicho aí específico, determinados perfis hemodinâmicos aí, como é o caso, por exemplo, do paciente com hipertensão com aumento de resistência vascular pulmonar. Eu queria que também vocês tecessem os comentários pertinentes. Sou eu? Você. Bom, isso que o Ciro falou de aumentar a mortalidade foi de um derivado, né, inibidor da fosfodiesterase, que era o vesnarinone. Mas essa droga ela foi utilizada em pacientes com insuficiência cardíaca crônica a longo prazo, né? E a gente está falando de pacientes de UTI, choque agudo, né? Por exemplo, o milrinone, né, e o avô do milrinone, a anrinone, né, era uma droga que diminuía, provocava plaquetopenia, mas depois de 2 semanas. Se tu tem um paciente com choque, em 2 semanas já se resolveu. Então, a gente tem que pensar, tem que ser objetivo, né, no nosso raciocínio. E o que a gente quer? Quando a gente usa um inotrópico, ele tem que dar resposta em 6 horas. Né? É o estudo do Rivers, eu tenho que ver o que vai acontecer com esse meu paciente em choque. Eu não posso ficar usando o inotrópico por 3 dias e esperando uma resposta favorável. Né? No choque cardiogênico, a gente sabe, o Ciro sempre diz, se resolve no laboratório de hemodinâmico no bloco cirúrgico. O choque hipovolêmico, eu tenho que tratar a causa da hipovolemia, sangramento, enfim. O choque obstrutivo, ele tem os seus aspectos bem, digamos assim, característicos, né? Tromboembolismo pulmonar maciço, tamponamento, enfim. Sobra, então, o choque distributivo. Né? Mas aí, para usar no choque distributivo, eu tenho que usar se eu tiver disfunção miocárdica associada, leia-se choque séptico. Esse entendimento ele é fundamental. E no choque séptico, eu tenho que melhorar a perfusão, né, voltando, né, em 6 horas. E aí, eu acredito assim, que esse estudo só serve para mostrar que tanto faz eu usar milrinone ou dobutamina. A vantagem do milrinone é em pacientes com hipertensão pulmonar, pelo fato de provocar uma redução na pressão na artéria pulmonar. Né? Isso a gente observa, né, principalmente no paciente que está monitorizado com catéter de artéria pulmonar. Mas o que eu quero é melhorar o volume sistólico, né, melhorar o débito cardíaco usando o minotrópico. Gauchinho, certas coisas a gente não conta. O quê? Não, conclua, desculpa. Oi? Não, conclua, desculpa. Não, é isso aí.
Então, Gaúcho, certas coisas a gente não conta, né? Tipo assim, eu usei a Rinone, a vovó do Milrinone. Quanto tempo eu não escuto falar da Rinone. Mas eu usei a Rinone também. E acho que o aspecto mais interessante daí desses dois estudos, que também são contemporâneos, é ressuscitar os inibidores de fosfodiesterase, que eram vistos de uma maneira meio negativas e por razões que o Fernando já bem explicou. E acho, pessoal, que a gente tem que ter a ideia de que quando você precisa de um inotrópico, tanto faz usar um quanto o outro, mas procure tomar a sua decisão de escolha. Cortou, Edelon. Como já foram ressaltadas, precisa tentar em vantagens do paciente que já foram ressaltadas. Se tem, por exemplo, aumento de pós-carga do ventrículo direito, a milrinone vai ser superior à dobutamina, por exemplo. Pessoal, só um comentário, Ciro. Alguma coisa mais nova em relação a levosimetana, além do estudo Survive e o Revive há algum tempo atrás, porque assim, eu recentemente não vi nada, mas gostaria que vocês me dissessem, a levosimetana também não teria espaço nesse contexto? Eu acho que tem, sim. Eu acho que ela tem uma vantagem legal, que é a vantagem da duração do efeito. Para certas situações, isso é bastante interessante, permite saída mais rápida da terapia intensiva, enfim. Ela não decolou do seu uso por conta do custo e por conta dos trials que você citou, de não terem mostrado enormes superioridades dela em relação à velha dobutamina. Mas eu acho que disfunção miocárdica associada à sepse, que é uma situação que tem uma duração, ela é uma boa alternativa. É uma droga que eu gosto de usar assim, ela também tem um efeito igual ao inibidor de fosfodiesterase em redução de pós-carga de ventrículo direito também. A vantagem do levosimedan é que ela melhora a função, digamos assim, a propriedade lusitrópica do coração, né? Para pacientes com déficit de relaxamento, é uma droga melhor que a dobutamina, por exemplo. Mas, assim, tem 3 estudos que saíram recentemente, né? Um do Mervyn Singer, tem o Cheetah e o Leopard em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca. E aí, assim, é aquela história, desfecho duro, né? Não houve redução de mortalidade. Eu acho que, e mesmo em grupos de pacientes assim muito selecionados, eu acho que é difícil a gente se basear só por redução de mortalidade, porque nós sabemos que os aspectos que estão envolvidos na mortalidade desses pacientes as causas são multifatoriais, né? Mas são estudos mais recentes que o Revive, Negri. Não se mostrou uma droga benéfica em redução de mortalidade. Obrigado, pessoal. Valeu. Então, Negri, agora nós vamos para o 6º do 15º bloco. É o último. Prometemos. Que é o eterno dilema do corticoide, né? Parece o Chicó lá no Alto da Compadecida. Fico pobre, fico rico, fico pobre, fico rico. E assim vem com a nossa relação com os corticoides aí já há mais de 50 anos, 40 anos aí, talvez. Os estudos mais recentes continuam sendo inconclusivos, assim, há estudos que favorecem o corticoide. Esse aqui não mostrou benefício com o corticoide, mas com o exclusivo de glicocorticoide. E esse outro aqui mostrou benefício quando a hidrocortisona é associada com a fluorocortisona e, de uma certa forma, as evidências ainda continuam divergentes. Existe uma tendência para se particularizar o uso de corticoide de acordo com de forma individualizada também, como vocês podem ver aqui nessa diretriz aqui, nessas recomendações. Esse artigo está muito bom. É uma coisa que eu esqueci, eu coloquei no chat, mas para quem não leu o chat, nós estamos disponibilizando um link
com todos os artigos que nós discutimos, mais alguns outros. Pegou. É tua? Oi? Não. Oi? Alô? Vocês estão me ouvindo, não? Sim, Ciro. Então, nós disponibilizamos todos os artigos que foram discutidos aqui nessa sessão e mais alguns outros, ok? E aí eu queria que, esse é o nosso último bloco, eu queria que o Adelon e o Fernando aí tecessem as considerações para a gente partir para as perguntas da plateia. Tem uma pergunta do Joaquim aqui, Ciro. Opa, vamos lá. Fora, através do comparativo entre gás arterial e venosa, quais outros parâmetros eficazes de avaliar com precisão a interação da dobutamina? Deixa eu dar uma desligada aqui no som do pessoal aqui, depois você reativa aí, Fernando e Adelon. Ok? Pede para o pessoal desligar o microfone, Ciro. Não precisa, Alexandre. Eu tenho controle aqui, total. Eu silencio até os palestrantes. Ederlon, vai lá, Ederlon. Ok, corticoide talvez seja de todas Não, as... não, Ederlon, Joaquim. Não, a pergunta. Tu não ouviste? Cadê a pergunta do Joaquim aqui? Fora, através do comparativo entre gás arterial e venosa, quais outros parâmetros eficazes para avaliar com precisão a entrada da dobutamina? Bom, Joaquim, se você não tiver uma monitorização do débito cardíaco, e aí é quando você vai optar para ver o gradiente veno-arterial, a saturação venosa central de oxigênio é um bom indicador para nós de como é que está a relação entre oferta e consumo. E se você tiver a necessidade da ideia de otimizar isso com um aumento de débito e volume não é alternativa, esse pode ser um bom indicador aí para você tomar a decisão de entrar com a dobutamina quando estiver manejando um paciente em choque. Lembrando ali do protocolo do Rivers, do Gold Direct Therapy, em que ele primeiro se preocupa em dar o volume, depois o vasopressor, depois o inotrópico ou transfusão, para atingir a meta de otimizar a perfusão. Vamos no corticoide? Vamos. Então. Começa aí, Fernando, vai. Não, eu por mim, eu não usaria corticoide. Eu confesso que... O cara tá querendo encerrar a sessão mesmo, Pedrão. Você percebeu, né? Estou vendo. Encheu o saco, tá querendo ir embora. Não, eu confesso que corticoide, eu sou bem resistente assim, ao uso, porque é uma droga que há 60 anos, Ciro. Mais de 60 anos se usa. Se usou pela primeira vez, já que tu quer, então, conversa com corticoide, em pacientes com pneumonia. Né? Lá na década de 50, foi aí que começou, pacientes com pneumonia desenvolviam choques e começou a usar o corticoide. E desde então, ele ganhou um impulso na década de 70 com o Charles Sprung, né, que ele usou no choque séptico, e o Paul Schumer. E a partir daí, se usava em SARA. Né? Eu fui daqueles assim que a gente usava 30 miligramas de metil, não é, no choque séptico, na fase aguda. Já que o Ederlon gosta de tempo, tu estava ainda na escola, Ederlon. E não funcionava. Depois veio na SARA, o Meduri usa muito, aí vieram os estudos do Anani. E, por fim, os estudos do grupo lá do Canadá, de Vancouver, junto com, no protocolo, né, saiu o estudo VAST. O pessoal do Canadá, né, eles acreditam que o corticoide ele potencializa o efeito da vasopressina, e aí entra muito mais o aspecto endócrino, digamos assim, né, de serem hormônios. Uma das razões para usar o corticoide, em especial no choque séptico, é porque o corticoide tem algumas ações assim, que minimizam a intensidade da resposta inflamatória, ou melhor dizendo, reduzem, né, por ser o inibidor do fator de transcrição NF-kappa-beta. E a gente sabe que esse fator de transcrição transcreve aí para mediadores de citocinas pró-inflamatórias, como TNF, interleucina 1, 2 e 6. Mas, clinicamente, apesar de toda essa riqueza de explicações fisiopatológicas, isso não se traduz em resultado relevante. Então,
eu acho bastante discutível, ele vai se continuar discutindo ainda o benefício do corticoide. Eu sou um pouco cético, né, depois de tanto tempo, em relação assim, a um benefício efetivo no tratamento do choque. Só pegando a história mais recente do corticoide no choque, o estudo do Anani no JAMA, depois o do Sprung no New England, o do Anani no JAMA foi positivo, depois o do Sprung no New England foi negativo, aí a gente vem o Adrenal, que foi esse grande estudo aí do pessoal da Austrália e Nova Zelândia, que foi neutro, e aí tem esse estudo mais recente do Anani, outra vez, que mostrou redução de mortalidade. E é interessante que o estudo do Anani, não sei se vocês lembram, quando eles desenharam, tinha um braço para os tigres, e aí, como o tigre saiu do mercado, o braço do tigres deixou de valer e continuaram só com o braço do corticoide. Agora, o estudo do Anani, tanto o do JAMA lá atrás e esse de agora, ele além do cortisona... Cortando, Belão, cortando. Isso, esse estudo recente do Anani, igual o primeiro dele do JAMA, usava hidrocortisona com fluocortisona associado, e foram positivos. E isso talvez leve aí uma reflexão se talvez a associação possa fazer diferença. Mas eu concordo com o Fernando de que esse assunto está longe de estar esgotado. A gente ainda está com ele aberto. Até cenas do próximo capítulo. Pois é, mas aí a pergunta que não quer calar, vocês... O Fernando disse que não gosta, não usa, provavelmente, né, Fernando? Ou você usa em alguma circunstância? Assim, se a gente for pensar no corticoide, tu está usando... usou noradrenalina, reposição de volume, noradrenalina, vasopressina. Em situações pontuais, associa o corticoide 50 miligramas, né, de 6 em 6 horas, por um período não muito longo, né? Porque às vezes a gente olha e o corticoide está de aniversário, né? E aí não adianta, né? Não vai reverter o choque. Eu acho que o Adrenal, que foi um estudo grande com 3.000 e tantos pacientes, mostrou que você tira o vasopressor mais rápido, mas não teve impacto em mortalidade. Isso aí. Eu acho que não vejo problema em usar. E o estudo do Anani, surpreendentemente, com um número de um N menor de pacientes, mostrou impacto em desfecho. Então, eu acho que fica em aberto e não vejo problema em usar, porque pelo menos não tem evidência de que nessa dose baixa e por um período de tempo curto seja maléfico. Não me leve a mal, meu amigo. É a mesma coisa que a gente pensar em usar ivermectina. Não. Eita, não. Essa foi boa. Aí não. vamos pegar mais 15 minutos de sessão agora por causa dessa provocação. Aí não. Deixou picando, né? Vamos dividir a sessão e na outra a gente vai discutir ivermectina. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí da brincadeira. A gente se divertiu. Eu acho que está todo mundo dormindo já, né? Eu acho. Deixaram ligado e deram no pé. Falta de aviso não foi, viu, Ciro? Não, cara, tem. Nós tivemos pico aí de 45 assistentes, estamos com 22 assistentes, não sei quantos deles estão dormindo. Resistente. Mas que ainda tem 22. Estamos aqui, sim. Olha aí, Mameda acordou agora. Não, olha, pô, eu estou muito satisfeito. Foi um experimento, eu estava meio temeroso, assim. Nós cometemos um erro aí de mencionamento, talvez. A gente não estava acostumado com esse formato, né? Eu acho que 1h30 foi um tempo bom. Era o que nós tínhamos previsto, né? Não, mais ou menos isso. Nós começamos em 20 horas, 20h10. Terminamos 21h40, foi 1h30.
Então, pô, eu tô, ó, tem gente aqui falando no chat aqui, muito bom, discussão fantástica, parabéns, obrigado, muito bom. Eu também estou muito satisfeito, pô. Eu pretendo, a gente vai repetir esse formato aí em outras ocasiões. Mais uma vez, agradecer a Delon, Fernando aí pela disponibilidade e agradecer a todos que também se fizeram presentes aí na nossa sessão. E eu acredito que foi muito proveitosa mesmo. Aprendi bastante. Grande abraço para vocês. Também. Um abraço aí, Ciro. Um abraço, obrigado, pessoal. Tchau, Tchau. tchau. Tchau, pessoal. Boa noite. Até mais.